Hello everybody! Meu nome é Vi Evans, eu sou autora do livro Down the Road e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre criação de personagens e como fazer para que as pessoas acreditem e torçam para os seus personagens. Tô desanimada porque é a terceira vez que eu tenho que gravar esse vídeo e tá tudo dando errado e o núcleo tá uma desgraça. E é isso. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa criar é o passado do seu personagem. Então, você precisa me contar quem é essa pessoa. Quanto mais informações você tiver sobre o seu personagem, mais real e mais completo esse personagem vai ser. Tem vários sites e várias listas com perguntas que você pode se fazer para que esse personagem fique mais completo. Então, nessas listas, por exemplo, tem lá qual é a música favorita do seu personagem, qual o signo do seu personagem, Coca-Cola ou Pepsi. E assim, essas informações, elas são muito importantes, porque quanto mais você souber sobre o seu personagem, mais previsíveis as ações desse personagem vão se tornar. Então, por exemplo, vamos dizer que seu personagem é um metaleiro, um roqueirão, mas a música favorita dele é uma música sertaneja, que ele ouvia na infância, porque foi o pai dele que mostrou. Você vê, já vai trazendo outras coisas. Então, você já traz uma carga emocional que o seu personagem não tinha. E é bom saber essas coisas. Então, ele não vai ser uma pessoa, um machinho tão escroto quanto ele poderia ser se ele não tivesse conhecimento sobre outras artes ou respeito por outras formas de arte. Não. Ele é uma pessoa que tem outros conhecimentos na vida, ele é mais apegado ao pai, então talvez ele queira muito ser pai também, ele adora o filho dele, enfim. Uma coisa vai levando a outra. Entende? Próximo ponto, para que seu personagem seja mais real. É que é meio complicado. Não faça personagens perfeitos. Eu adoro criar personagens perfeitos, mas não existem pessoas perfeitas. Então, se o seu personagem sempre age da maneira correta, ele nunca pisa na bola, ele não tem nem chulé, o leitor talvez não se veja nesse personagem. Como eu disse, eu tenho mania de criar personagens perfeitos, eu adoro. Eu vou escrever, eu quero uma fantasia mesmo, eu quero o príncipe encantado. Se vocês lerem Down the Road, o Adrian é um príncipe perfeito, maravilhoso, lindo. Ele cozinha, ele sempre dá orgasmo para a namorada dele, ele é incrível. Mas, por exemplo, ele vê a Lídia, a esposa dele, como uma mulher extremamente frágil, coisa que ela não é. Isso já mostra o que é o machismo da parte dele. Então ele já não é perfeito, ele já tem alguns defeitinhos. Outra coisa, ele não tem muita confiança em si mesmo. Ele é muito emocionalmente dependente da parceira. Já é o defeito dele. Então, os personagens precisam ter essas falhas para que a gente consiga torcer por eles. Inclusive, esse é um dos problemas que o Super-Homem tem. Ele é tão perfeito, ele é tão bom e tão poderoso que é difícil você se colocar no lugar dele. Como você se coloca no lugar de um homem desse? Por que esse homem não acabou ainda com a fome no mundo? Como que eu vou torcer pra uma pessoa dessa? Qual é o problema dele? Por que ele é tão perfeito? Ele é um psicopata? Você me entende? Agora, o Coringa, por outro lado, ele tem vários problemas psicológicos que a gente nem conhece. É mais fácil torcer pelo psicopata, porque a gente tem mais informação sobre ele e porque ele é mais falho, do que torcer pelo mocinho às vezes, porque o mocinho é perfeito demais. Não pode ser perfeito demais. Por isso que o mocinho do Coringa é o Batman, porque os dois são meio loucos. Dá pra gente ir um com o outro. Então assim, primeiro você precisa saber a história do seu personagem. O seu personagem não pode ser perfeito. Se o seu personagem tem uma história normal ou uma história dramática, isso vai acarretar problemas no futuro. Por exemplo, se o seu mocinho sofreu bullying na infância, ele vai ser, das duas uma, ou extremamente violento ou mais sensível. Viu? Já não tá perfeito. Já não tá perfeitamente balanceado. Já não estamos por aqui. História, não pode ser perfeito. Qual é a
voz do seu personagem. Cada pessoa tem um jeito de falar, certo? Eu sou uma pessoa que fala extremamente rápido. E tem outra coisa, eu não falo da mesma maneira com todas as pessoas. Eu gosto de ser compreendida rapidamente, porque é rápido. Então, quando eu estou falando com uma pessoa mais simples, mais humilde, eu falo de uma maneira mais simples, mais humilde. Quando eu estou falando com um humano da quebrada, eu falo mais gíria, que eu gosto. E quando eu estou falando no meu emprego ou num ambiente mais formal, eu sou uma pessoa extremamente formal. Inclusive fluente em pedagogia. Formada em pedagogia. Mas perceba, vou contar uma história pra vocês. Digamos que a gente tem uma personagem, a Cláudia. Cláudia, ela é extremamente apaixonada pelo marido dela. Só que ela é muito bagunceira, ela é uma mulher de negócio, ela não tem tempo pra isso. E a semana a empregada dela não veio. E ela não sabe fazer nada na casa dela, completamente incompetente nesse sentido. E a casa está uma bagunça. E a sogra dela vai vir visitar. E aí, Cláudia fica louca, desesperada, porque ela adora a sogra dela, mas a casa tá uma bagunça, ela não quer passar vergonha com a sogra dela vai achar que ela não cuida bem do marido dela. E Cláudia começa a limpar insanamente e a fazer o almoço ao mesmo tempo, ela também é péssima cozinhando, e enfim, ela bota fogo na cozinha. Vamos falar sobre esse personagem. Cláudia fala de uma maneira, a sogra fala de outra, o namorado fala de outro, o marido fala de outra. Essas pessoas têm vozes diferentes. Se os seus personagens estão soando na sua cabeça todos da mesma maneira, a sua história, ela tá rasa. Ela tá sem sal, ela tá sem agilidade, ela tá... Entendeu? Porque assim, eu tinha 2 personagens principais no meu livro. Lídia e Adria. Lídia é menina, Adria é menino. Nós falamos diferente. Adria tinha uma voz assim, uma vozona. Lídia não, Lídia é menina. Lídia tinha uma voz mais melodiosa. Não fininha. Olha, já há uma diferença. Ela não era uma mulher que falava com uma voz fininha. Ela era uma mulher que falava com uma voz melodiosa. Se ela fosse uma mulher que fala com uma voz fininha, as pessoas tratariam ela de uma maneira. Se ela fosse uma mulher que tem uma voz mais grave, mais poderosa que nem a minha, as pessoas tratam a gente de outra maneira. As pessoas falam que eu sou grossa. Eu não tô sendo grossa. Eu só tô falando inferno. Entendeu? Se eu tivesse sendo grossa, você ia perceber. Agora, uma mulher que já fala mais assim, às vezes as pessoas não levam essa pessoa tão a sério. Às vezes essa mulher, ela tá brigando, ela tá putíssima, mas ela tá putíssima, parece um esquilo falando. Aí começa o bullying. Ela já tem uma outra maneira. Então, talvez se Cláudia for uma mulher que tem a voz fininha, quando ela vai se posicionar, ela já fica extremamente nervosa. Porque ela já tá acostumada a ninguém levar ela a sério. Então ela já começa a falar, meio nervosa. E aí, tipo, calma, Cláudia. Tá certo, tô concordando com você. Mas ela não tá acostumada as pessoas a levarem ela a sério. Ou então, se ela é uma pessoa que tem a voz mais grave, ela já tá acostumada as pessoas a acharem que ela é rude. Então ela olha já pras pessoas, que, olha, eu estou calma, só vamos tentar resolver o problema. Eu não estou nervosa, eu não estou brigando com você. Eu só quero o problema resolvido, certo? E as pessoas, tá bom, mas fica calma. Entende? Que pelo menos é assim que eu me comporto. Assim. As pessoas, elas sempre acham que eu tô brava, que eu tô putíssima e eu tô de boa. Tô de boa, mas tô, sabe? Tô de boa. Então foram 3. A gente tem que saber o passado dos nossos personagens. A gente tem que saber que os personagens não são perfeitos e que o que faz os personagens serem amados são as falhas deles, e a gente tem que saber como que esse personagem fala. Os personagens precisam ser consistentes, certo? Vamos falar de 3 pessoas que já apareceram nesse vídeo antes: Cláudia, o Batman e o Super-Homem. Cláudia tem um passado e certas experiências. Cláudia é uma mulher normal, com problemas normais. O Batman é um ser humano que luta e tal, é outra pessoa. O Super-Homem é um ET super forte, com um passado tchuco, ele ama a Terra. Enfim, 3 pessoas diferentes. Digamos que essas 3 pessoas são confrontadas com a mesma situação. Digamos que aparece um monstro gigante do espaço.
Cláudia vai fazer X, Batman vai fazer Y, Super-Homem vai fazer W. Eu lembro que na Liga da Justiça, uma vez o Super-Homem falou que sempre que aparece uma ameaça, ele vai direto de encontro com a ameaça. Não importa o quão grande ou ameaçadora essa ameaça pareça, porque ele é basicamente indestrutível. Então, dependendo do impacto que essa ameaça tenha nele, os outros integrantes já sabem fazer a estratégia deles, já sabem quão forte eles têm que bater para poder lutar contra aquilo. Então, diante de um monstro imenso do espaço, Super-Homem vai bem de encontro para ver o que acontece. Batman tá lá no carro dele julgando e vendo o que acontece com o Super-Homem para poder bolar uma estratégia para poder resolver o problema, porque Super-Homem dificilmente vai resolver o problema daquele jeito. Por quê? O que acontece? O que eu quero dizer? Que nós conhecemos o Batman. Nós já sabemos o que esperar de Batman. Batman é uma pessoa que tem estratégia, que está acostumado a lutar com esse tipo de ameaça. Ele é um homem que tem autoestima, ele é capaz, ele tem um passado de já ter solucionado esses problemas. Então, quando ele vê aquela ameaça, eu não quero dizer que ele não sente medo, mas olhando para todo o histórico da vida dele, ele sabe que é possível que ele consiga resolver aquele problema. Tanto porque ele tem outros amiguinhos que são ETs e que vão ajudar ele a lidar com aquilo, ele não tá sozinho. E tanto porque ele sabe que ele tem lá as bugigangas dele que o dinheiro comprou e com as quais ele vai conseguir, pelo menos, lutar contra o problema. Agora, Cláudia é uma pessoa normal. Aquilo não é normal na vida dela. Não tem monstros enormes invadindo a Terra o tempo inteiro. Pelo menos não na minha realidade. Então, quando Cláudia vê aquilo, talvez Cláudia grite, chore, se desespere, reze, implore pela própria vida. Talvez ela ligue para os entes queridos dela e se despeça e diga para eles não aparecerem lá. Cancela o almoço com a sogra, porque aquilo não é normal. Então, se Batman tiver a mesma reação de Cláudia, se Batman lá no carro dele cair no choro, começar a rezar, implorar pela própria vida, falar, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Não vai ser real pro leitor, porque não estamos acostumados com Batman reagindo dessa maneira. Se Batman está reagindo dessa maneira, eu quero uma explicação. Inclusive é um bom plot. Digamos que apareça um monstro lá, Super-Homem vai de encontro com ele, Batman começa a chorar e tal, e depois que tudo passa, o povo fica tipo, Batman, o que está acontecendo com você, meu amigo? Isso não é o seu normal. E aí eles descobrem que Batman está infectado por um ser extraterrestre que faz com que ele sinta um pavor extremo e com que ele se veja de uma maneira completamente inferior e fraca, completamente diferente do que ele estava agindo normalmente. E aí todo mundo começa a tentar lutar contra essa bactéria, porque ela tá fazendo com que todos os heróis se achem fracos e não queiram mais lutar, entendeu? Ou o seu personagem age de uma maneira consistente, não é nem previsível o negócio, mas é uma maneira que dê pra acreditar que ele vai agir. Tipo, se Cláudia de repente descer e ela atacar o bicho por nada assim no mundo, vai soar muito estranho, não é como uma pessoa normal faz. Ou você me dá uma razão pela qual isso está acontecendo. Talvez Cláudia esteja infectada por uma bactéria que faz ela achar que ela é o Super-Homem, não é verdade? Ou talvez tenha tido um raio zap que fez com que a mente do Super-Homem trocasse de corpo com Cláudia e o Super-Homem está achando que ele é Super-Homem quando ele está no corpo de Cláudia, ele é completamente imortal. Entende? As coisas têm que ter uma lógica, porque lógica gera plot. Plot é o que a gente precisa, a gente conseguir, né? Então, outra coisa, toda ação tem uma reação. Isso me acontece muito quando eu tô vendo série que é procedural. Procedural é aquela série que os episódios não são amarradinhos um no outro. A história não tem uma sequência, é só, tipo, cada episódio é um caso. Se Cláudia se confrontou com um monstro enorme, isso vai ter um peso emocional na vida dela. Se Batman foi infectado por uma bactéria que fez com que ele ficasse frágil, isso vai ter uma consequência na vida dele. E você precisa deixar claro o impacto que essas coisas têm. Não dá pra você matar um personagem agora e no
próximo take o resto do povo tá tudo normal. Não dá pra você matar a coruja do Harry, que ficou com ele todos esses anos, que foi super leal, que tava do lado dele, que se sacrificou pra salvar a vida dele, e no próximo take, tipo, Harry grita não e depois nada acontece, que foi como aconteceu no filme. Não faz sentido. Tem que ter um peso, ele tem que pensar sobre isso no decorrer dos anos, ele tem que lembrar da coruja e sentir dor, porque é humano isso, entendeu? As coisas precisam ter uma consistência do jeito que elas teriam no mundo real, porque você está tentando contar uma história que se passa num mundo que precisa fazer sentido pro leitor, entendeu? Deixa eu te contar. Eu tenho 2 gatos, meus gatos são maravilhosos e eu amo muito os meus gatos, mas eu ainda me lembro de cada gato que eu perdi no passado. Eu me lembro do Dinka, por exemplo, que era maravilhoso, que ele brincava de pegar bolinha e roubaram meu gato. E isso me deixa puta às vezes e me deixa triste às vezes, porque perder o meu gato tem uma consequência na minha vida hoje em dia. Então hoje em dia eu não deixo meus gatos saírem, mas de jeito nenhum. Você tá louco? Gato tem que ficar em casa. Meus gatos são gatos de apartamento. Inclusive comprei uma coleira pra levar ele pra passear. Só, se ele quiser ver o mundo, ele vai, mas ele vai assim, com a tutora dele, porque eu amo muito meu gato, eu não quero perder o outro. Porque a dor que eu senti quando eu perdi o Dinko foi muito grande. Tem reverberações até hoje. Entendeu? Então é isso. Cria um bom passado pro seu personagem. Cria falhas pro seu personagem. Falhas, inclusive, que tenham relação com o passado dele. Dê uma voz pro seu personagem que seja distinta. Se o seu personagem ele é importante o suficiente para ter nome, ele tem todas essas coisas. Uma voz diferente. Seu Severino fala diferente do seu Agenor. Dona Maria é muito diferente de Dona Cláudia. Que mais? Dê uma continuidade para sua história e faça com que cada ação dentro da sua história tenha uma reação. É isso, gente. Eu acho que o vídeo vai assim no canal. Vou tentar editar, mas a Tia Vi não sabe editar as coisas. Vou baixar um programa pro celular, vamos ver como é que vai. E é isso. Eu vejo vocês na semana que vem ou quando eu resolver postar o próximo vídeo.